Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e todas as quarta-feiras procuro estar junto com vocês para mais uma nova Escola de Discípulos. Escola de Discípulos que tem como patrocínio a Igreja Rema Apostólica. É a nossa igreja, que fica na cidade de Cubatão, na Avenida Madissontes, 814, bairro 31 de Março com Vila Nova, né? Aquela avenida que corta ali, né? 31 de Março é de um lado, Vila Nova de outro, amém? E nós ficamos naquele meio ali. Então, essa é a nossa escola de discípulos. Boa noite, Egilson! Egilson! Chegou junto com a Beth, olha aí, o par abençoado. Um mora lá no Vale Verde, a outra mora no 31 de Março. Cubatão, cidade abençoada. Cubatão é uma cidade abençoada. Amém? Gosto muito de Cubatão. Tenho uma alegria muito grande quando estou ali junto com os irmãos. É isso aí, ao vivo e a cores. Tu tá em preto e branco, Gil. Tu não tá a cores não, viu? A Beth tá a cores. A Beth está a cores, mas você tá em preto e branco. Ana Magalhães. Boa noite, Ana Magalhães. A Ana também tá a cores, olha lá. Tá preto, branco e azul. É. A Beth tá bem amarelada, né? A cor da Beth é... Eu não sei se ela é japonesa. Boa noite da paz de Cristo. Junto comigo chegou aqui minha parceira, que hoje resolveu ficar em casa. Amém? Debaixo de livre e espontânea pressão, mas ela está aqui hoje. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor a todos os irmãos. Isso aí, estamos juntos, né? Aí, boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Olha, os representantes de Santos já chegaram aí, ó. Alguns também, né? Ana Magalhães, Sérgio. Agora chegou a representação de São Vicente, Magali. Magali, a Francinete apareceu aqui na segunda-feira, né? Depois de muito tempo, a Francinete apareceu aí, né? A Beth é a mistura de baiano com português. Menos japonês, né, Beth? Oh, meu Deus do céu. É assim mesmo, né? O Egilson está com o negativo da foto. É, falta a Magda, né, para completar o tiro, né, Magali? A Magda faz tempo que não aparece por aqui. Manda um abraço para a Magda, Magali. Faz tempo que eu não vejo ela, viu? Um abraço para ela. Adélcio, você apareceu. Adélcio Magalhães. O grande amigo Adélcio, junto com a Ana Margarete. Tamo junto, tamo na área, tamo abençoado, né? Tá vendo aqui, acho que tem um corte aqui na minha testa. Eu não lembro que corte foi isso aqui, não, rapaz. Né? Isso aqui é um corte, né? Isso aí é velhice mesmo. Aqui foi um corte. Foi a Renata que me arranhou aqui. Quando, no começo do casamento, ela era uma gata. Era uma gata, né? Uma gata novinha, ela me arranhou aqui. É nada, irmão. A idade mesmo vai chegando, a velhice aí vai... Agora ela é uma gata meio já velhinha, né? Vou fazer um pingo de pastor. As unhas já não é mais a mesma. Oh, meu pai do céu. São os sinais do tempo, Gilson. Nem eu tenho, sou eu já passei dos 49, né, Gilson? Feliz é você que todo ano faz 49. Não sai de 49, Gilson. E ele mandou falar que faz 49 todo ano. Meu pai do céu. A Beth é 18, né? A Beth é 18. Pessoal, amém? Vicentinho, meu irmão, a paz. Vicente. A paz do Senhor, Vicente, boa noite.
Um abraço pro povo amigo do Crato. Crato, Ceará. Depois que o Vicente foi pro Ceará, não faltou chuva lá, né? Vicente levou a chuva da Baixada Santista lá pro Crato. É verdade. Vamos lá, pessoal. Pessoal, Efésios capítulo 5 é onde nós estamos estudando, né? Hoje nós vamos começar um capítulo novo, um tópico novo, né? Uma palavra um novo ensino, né? Que tem esse tema aqui, é esse tema, um tema novo, tá? Vai chover no Crato aí hoje, pastor Vicente? Chamei o Vicente de pastor. Chamei o Vicente de pastor, hein, Vicente? Oh, meu pai do céu. Vai chover lá no Crato hoje, vai chover no Crato. O Vicente é o pastor dos enteadinhos dele. Dos enteados, né, Vicente? É o pastor dos enteados. Aleluia. Vamos lá. O tema que nós vamos começar hoje é um novo tema, né? É o tema. Como ter o céu em seu lar. Amém? O marido e a esposa cheio do Espírito Santo. Amém? Como ter o céu em seu lar. Né? Uma palavra direcionada para maridos e esposas cristãos. Né? Uma pessoa que não é crente ela não vai entender muito essa lição aqui. Mas seria bom aprender, né? Porque muita gente entra no casamento sem entender o que é casamento. E muitas pessoas dentro da igreja, amém, não sabem o que é o casamento. Não é verdade? Eu já vi muita mulher e muito homem dizendo, pastor, eu estou aqui na igreja, mas olha, meu casamento é um inferno. Olha, querido, se o teu casamento é um inferno, é porque vocês não têm aprendido a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Nós podemos ter problemas de pensamento, podemos ter direcionamentos diferentes, amém? Mas nós trabalhamos tudo isso para convergir na paz. E a nossa casa tem que ser conduzida na paz e vivenciada na paz. Vamos lá. Efésios? Isso, Efésios, capítulo 5, versículo... Eu vou ler o versículo 21, tá? E depois o 22 e o 23. O 5 e 21, é isso? Isso, acho que vai até o 33. Mas hoje eu só vou ler só o 22 e o 23, tá? Porque hoje vai falar muito com a esposa hoje, né? Vamos lá. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Amém? Tá. Eu vou ler o 24 também. Eu vou ler o 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Interessante que Paulo usou para falar com a esposa apenas 3 versículos, né? 3 versículos. E com o marido ele usou um bocado de versículo, né? Tem um bocado, acho que é 8 versículos para falar com o marido. Tá bom? Então tá aí. Essa é a leitura de hoje. Vai do 22, do 21 ao 24. Ponto final. Tá lá? Vamos lá. Eu estou com um comentário aqui. Vai exigir um pouco de atenção de vocês. Tá? O comentário ainda não é bíblico. Por quê? Porque agora nós vamos passar para vocês, para Paulo chegar a esse ensino de casamento, amém? Você precisa entender o contexto da vida, amém? Como era o mundo de Paulo, tá? O mundo de Paulo e o mundo antes de Paulo, para você entender como lidava com o casamento, como que era o papel da mulher, do marido,
antes de Paulo escrever essa carta. Como era o mundo, amém, no tempo antes e no tempo que Paulo escreve essa carta. Como é que viviam as famílias? Tá? Então eu tenho aqui um comentário que fala sobre esse contexto. Eu queria que você prestasse atenção para você entender a cabeça de Paulo. Tá? Porque esse contexto aqui estava dentro da igreja. E Paulo precisava colocar em ordem a questão de família dentro da igreja. Porque o que ele percebia aqui era o contexto de vida do mundo, amém, estava sendo vivido dentro do contexto da igreja. Então Paulo precisava colocar os pontos no i para que houvesse essa separação. O que Deus pensa e o que o mundo pensa. Amém? Então veja que coisa interessante. Eu aprendi tanta coisa com esse comentário aqui, amém? Que eu chamo de um comentário extra-bíblico. O comentário do pano de fundo que Paulo usou para escrever esse ensino sobre casamento. Tá? Vamos lá. Começo falando sobre o William Hendrickson, que é um escritor erudito, tá? Que ele escreve o seguinte: é absolutamente pertinente quando diz que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Bem, essa é a maneira de Deus ver a família. É uma instituição que ele formou, que ele fez. Amém? Ela é uma instituição divina, criada por Deus, assim como a igreja. Tá? Vamos lá. Nenhuma é tão básica conforme a atmosfera moral e religiosa na família. Assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. Em outras palavras, amém? Tudo começa na família. Tudo começa dentro do lar. Porque, veja bem, quando Deus forma Adão, ele enxerga Adão, amém? E viu que o homem sozinho não era bom. Não cumpriu o propósito que ele entendia, amém? Que era um propósito de fazer uma família para si. Deus queria uma família para si dentro da terra, amém? Ele tinha uma família no céu, mas agora ele queria uma família na terra. Tá? Então ele formou o homem, mas o homem sozinho não teria condições de procriar. Ele queria que essa família procriasse, crescesse, amém? Né? Pudesse ter mais pessoas. Então ele formou a mulher, amém? E colocou dentro do contexto de Adão e chamou esse contexto de Adão e Eva, chamou de família. Esse ajuntamento de Adão e Eva, ele chamou de família. Ele uniu Adão junto a Eva, né? E Eva se uniu junto a Adão e formou-se ali a primeira família da Terra. Tá? E a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. Quer dizer, o padrão de vida, amém, moral, tá? O padrão de vida moral, padrão de vida da igreja, o padrão de vida na nação e na sociedade vai depender do padrão de vida da família. Amém? A família forma o padrão da sociedade. Tá? A sociedade é formada pela família. Tá certo? Por isso que você vê famílias bagunçadas, mundo bagunçado. Mundo bagunçado, família bagunçada. Essa aqui é a verdade. Tá? Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. John Mackay, já é outro homem, diz com razão que a vida no lar, como instituição primária e básica da sociedade, exige tratamento especial. Então, se o mundo, amém, vai ter que pegar a família como base, então a família precisa de um tratamento especial. Tá? Por isso que o diabo trabalha muito na destruição da família. Porque se ele destruir a família,
amém, colocar as suas patinhas na família, ele consegue destruir a sociedade, tá? Porque o que dá base para uma sociedade moralmente boa, amém, é uma família moralmente boa, tá? Mas vamos lá. O lar, por sua própria natureza, deveria ser a morada do amor. Entretanto, a realidade, muito frequentemente, é bem outra. Um dos problemas do lar, tá, é o autoritarismo. Amém? O autoritarismo é um dos problemas do lar. E nós já vamos explicar o que é autoritarismo, tá? E o outro é o hedonismo, tá? O hedonismo, que também nós vamos explicar o que é o hedonismo, tá? O autoritarismo busca governar pela força. O autoritarismo busca governar pela força. O resultado é uma casa de bonecos ou uma casa de loucos. Uma casa de bonecos ou uma casa de loucos. O autoritarismo produz o silêncio sepulcral e uma ordem imposta pelo medo ou uma caótica desordem causada pelo desespero. Amém? Tá? Ou vai produzir a morte. O autoritarismo dentro da casa vai produzir a morte da família, tá? Vai produzir o medo na família, vai produzir a desordem da família e vai produzir o desespero na família, tá? Então, quando o autoritarismo impera dentro de uma casa, dentro de uma família, esse é o resultado, tá? E o hedonismo? O hedonismo, por sua vez, é o culto exclusivista e egoísta da felicidade própria. No século I, quando Paulo escreveu essa missiva, tanto o autoritarismo quanto o hedonismo estavam presentes na família. Um dos maiores problemas da civilização antiga era o pouco valor dado às mulheres. Elas não eram vistas como pessoas, mas como propriedade do pai quando solteiras e do marido depois de casadas. Amém? E esse era o maior problema. Tá? Eu peguei mais um pouquinho aqui sobre hedonismo, para você entender o que é. Tá? O hedonismo também é conhecido como o prazer como bem supremo. Tudo gira em torno do prazer. Amém? Tá? Então, o que causa prazer em mim é isso que eu vou buscar. É isso que interessa. Tá? O importante é que eu me sinto prazeroso por essa situação. E isso automaticamente vai produzir o egoísmo. Tá? Porque a mulher vai buscar aquilo que entende que é o prazer para ela e o homem vai buscar aquilo que entende que é o prazer para ele. Então isso vai dar um problema seríssimo dentro da família. Tá? E nós vemos aqui que a mulher não tinha valor nos tempos antigos. Tá? Olha a que ponto chegou. Olha o ponto chegou. Amém? Como era a vida no mundo que Paulo vivia e antes dele. Ó. As mulheres, não eram vistas como pessoas. Tá? Eram tratadas como um cachorrinho, como um animaizinho de estimação. Mas como propriedade. Se fosse solteira, a minha era a propriedade do pai, o dono era o pai. Tá? Se fosse casada, o dono é o marido. Amém? Mulheres, dê graças a Deus pela libertação conquistada por Cristo. Amém? Cristo trouxe de volta aquilo que Deus pensa em relação à mulher. Amém? A mulher tem tanta liberdade como o homem tem. A mulher tem tantos direitos do que o homem tem. Amém? Tá? Então, para Deus, para Cristo, a mulher é um ser semelhante ao homem. Não tem diferença, amém? Quando se fala de ser humano. Tá? Agora, quando se fala de hierarquia, quando se fala de família, existe uma regra hierárquica, porque senão vira desordem. É só isso aí só. A única coisa que muda. Tá? E que a gente precisa entender.
muitas das vezes as pessoas não entendem, né? O comportamento dentro de casa, dentro da família, tanto do homem como da mulher. E é isso que Paulo vai colocar em ordem. Porque essa ordem não existia no mundo que Paulo vivia. Amém? Naquele mundo ali. E isso está prejudicando a igreja. Vamos lá. Este triste fato estava presente na cultura judaica. Amém? O próprio judaísmo já trouxe isso para dentro da religião e para dentro das suas famílias. O judeu vivia mais ou menos parecido com o mundo. Amém? Tá? Era um autoritarismo, era uma forma de pensar em relação à mulher, bem isso mesmo, né? Que a mulher não tinha valor, tá? Se você for ver as leis que os judeus colocaram, principalmente o divórcio, a mulher não tinha direito nenhum, amém? Tá? Então a cultura judaica trazia esse tipo de pensamento, que era um pensamento mundano, tá? Os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. Os judeus pela manhã agradeciam a Deus por ele não ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher. O judeu agradecia a Deus por Deus não ter feito eles um pagão, um escravo ou uma mulher. Quer dizer, colocava a mulher no mesmo patamar, né, de um pagão e de um escravo. O judeu homem era o único que tinha valor, amém, nessa comunidade. As mulheres não tinham direitos legais, amém? Os direitos delas era obedecer, obedecer e obedecer e ficar calada. Elas eram propriedade do pai quando solteiros e do marido quando casadas, tá? Já falei sobre isso aqui. Um outro fato presente da cultura judaica era o divórcio, amém? Era o divórcio. Na época em que a igreja cristã nasceu, o divórcio era tragicamente fácil. Um homem podia divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, pelo simples fato de a mulher ter posto muito sal em sua comida, ou por ela sair em público sem véu. A mulher não tinha nenhum direito ao divórcio. Mesmo que seu marido se tornasse um leproso, um apóstata, ou se envolvesse em coisas sujas. O marido podia divorciar-se por qualquer motivo, enquanto a mulher não podia divorciar-se por nenhum motivo. Quando nasceu a igreja cristã, o laço matrimonial estava em perigo no judaísmo. O judaísmo vivia exatamente igual o mundo vivia. Amém? Dentro desse contexto. Tá? Então, quando a igreja cristã nasce e ela traz princípios do judaísmo, então, era dessa maneira que estavam se vivendo. Amém? A princípio. Tá? A mulher sem valor, o casamento uma bagunça, tá? O homem fazendo o que bem entendia, tá? E é por isso que Paulo agora vai colocar em ordem. Paulo vai mostrar agora que uma vida cheia do Espírito Santo, amém? É uma ordem que é uma vida que obedece ordem e hierarquia, amém? Tá? Então por isso que Paulo vai colocar as regras dentro da igreja, dentro do casamento, tá? Amados, nós não estamos vivendo algo muito diferente hoje não, tá? Em relação de bagunça, tá certo? Tá uma bagunça muito grande no mundo aí, nessa questão de casamento, amém? Casa descasa, casa descasa. Tem gente que casa 4 vezes, 5 vezes, descasa 4, 5 vezes, amém? E acha que está tudo certo e vai vivendo a vida do jeito que bem entende, amém? E dentro da igreja, muitas das vezes não está diferente. Por quê? Porque os pastores, com medo de falar a verdade e de colocar os pingos no i, sabe? Eles acabam afrouxando muito a doutrina, acabam afrouxando muito o ensino de casamento. Então, aí o povo sem regra, o povo sem a lei, o povo sem os princípios, começa a viver igual ao mundo. Amém? E isso dentro da igreja. Tá? Por isso que é preciso entender a doutrina e o ensino sobre o casamento. O lugar do marido, o lugar da esposa e o lugar dos filhos dentro do casamento. E entender, amém,
que para dentro do casamento o marido tem que ser cheio do Espírito Santo, a esposa tem que ser cheia do Espírito Santo e o filho tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? Tá. Continuando aqui, pessoal. Nós falamos da cultura grega, da cultura judaica. Tá? Agora vamos falar da cultura grega. Vamos lá, porque era grego-judaico, a cultura do tempo de Paulo. Vamos lá. A mulher também era desvalorizada na cultura grega. A situação era pior no mundo helênico. A prostituição era parte essencial da vida grega. Demóstenes disse, olha o que Demóstenes disse. Tá? Demóstenes é um grego. Olha o que ele falou. Isso aqui são coisas interessantes de aprender, viu? Olha o que diz Demóstenes. Temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Amém? Vou repetir o pensamento de Demóstenes. Olha aqui, ó. Temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Quer dizer, amém? Prostituta, concubina e esposa. Amém? Ô, meu amigo, isso é uma vida completamente à lavantê com o pecado. Amém? Abraçadinho com o capeta e com o pecado. Né? Xenofonte disse, cultura grega, hein? Cultura grega, cultura dos ímpios. Amém? Tá? Se do judaico, se a cultura judaica, amém, já era um problema para a mulher, a cultura grega, então, nem se fala, né? Vamos lá. A finalidade das mulheres é ver pouco. Olha aqui, irmãos. Olha o pensamento desse camarada aqui, ó, Xenofonte. Olha o que ele disse. A finalidade das mulheres é ver pouco. Tem que ser cega. Amém? E escutar pouco. Tem que ser surda. Tá? E perguntar o mínimo possível. Oh, meu Pai do céu. Amém? É um pensamento grego desse tal de Xenofonte. A finalidade das mulheres. Ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Amém? Você como mulher, como é que você enxerga isso, pastor Renato? Acho que da vidão. Oh, meu Pai. Olha aqui, ó. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos, enquanto eles buscavam prazer fora do casamento. Olha que coisa linda! Coisa linda, né? Oh, meu Pai do céu! Olha aqui, ó. Que inferno! O capeta bagunçava a cabeça desse povo. Olha aqui, ó. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos. Amém? Fica aí cuidando da casa e dos filhos. É tua obrigação. Amém? Porque eu vou ali no cabaré. E falava ainda das mulheres que... Eu vou ali no prostíbulo. Já pensou, amado? Já pensou? Amém? Que miséria. Ô, amado, Jesus salvou você, viu? Amém? Mulheres... Se tem alguém que tem que colocar Jesus num pedestal, é as mulheres, viu? Amém? Vamos lá. Na Grécia, não havia processo para divórcio. Era matéria simplesmente de capricho. Na Grécia, o lar e a vida familiar estavam próximos da extinção e a fidelidade conjugal era absolutamente inexistente. Bem? Quer dizer, a família estava destroçada, tá? E fidelidade conjugal não existia de jeito nenhum. Na cultura grega, muito difícil o homem ser fiel à sua esposa, tá? Essa que era a verdade. Então nós vemos na cultura judaica, amém? Que dentro da cultura judaica os privilégios todos estavam para o homem. Na cultura grega, os privilégios continuavam no homem, amém? Tá? E as mulheres só serviam para o prazer,
Tá? E agora vamos ver a cultura romana. A cultura romana. Vamos lá. O preconceito contra a mulher estava presente também na cultura romana. Coitada da mulher, hein? Em qualquer cultura que ela buscasse, ela estava perdida. Nos dias de Paulo, a situação em Roma era ainda pior. A degeneração de Roma era trágica. A vida familiar estava entrando em colapso. Seneca, olha o nome da pessoa, Seneca, disse: as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Os romanos, ordinariamente, não datavam os anos com números, mas com os nomes dos cônsules. Seneca disse: as mulheres datavam seus anos com os nomes dos seus maridos. Quer dizer, quantos anos ela viveu com o marido e quantos anos que ela tinha, né? Amém? Ai, meu pai. O poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve 10 maridos. Juvenal fala de uma que teve 8 maridos em 5 anos. Em 5 anos ela teve 8 maridos. Escutou, pastora Renata? Juvenal fala de uma mulher que teve 8 maridos em 5 anos. Jerônimo afirma que em Roma vivia uma mulher casada com seu 23º marido. A fidelidade conjugal em Roma estava quase em total bancarrota. Amém? A família estava em destroços. Então, se o judeu, amém, se o judeu vivia debaixo daquele autoritarismo do homem, onde a mulher sofria, o grego, onde a mulher, amém, a mulher não valia nada, tá? E o homem buscava o prazer das mulheres, só vivia de prazeres. E em Roma, amém, era uma degeneração total. Então Paulo, vendo tudo isso, amém, ele percebe que a igreja estava vivendo igual ao mundo, igual a todos esses 3 sistemas, essas 3 culturas que não combinavam. A cultura cristã tinha uma outra forma de pensar, e é isso que Paulo vai colocar em prática, amém? A cultura cristã. Vamos lá. Paulo escreve em Efésios 5, 22, 23, nesse contexto de falência, da virtude e de desastre da família. Ele aponta para algo totalmente novo e revolucionário naqueles dias. Amém? Pois agora vem a cultura pós-moderna. Amém? A cultura pós-moderna. Vamos lá. Então, cultura judaica, cultura grega, cultura romana e agora a cultura pós-moderna. Amém? Que praticamente acompanhou a cultura cristã, tá? Mas que não é a cultura cristã ainda. Vamos lá. O conceito de família está confuso. A confusão de papéis do casamento. A família não pode ser acéfala, nem bicéfala, tá? Amém? Quer dizer, acéfala não tem o que pensar. Bicéfala, 2 formas de pensamento. Amém? Tá? Sem liderança, 2 lideranças e 1 liderança. Amém? Então, a família vivia sem liderança ou com 2 lideranças, tá? Que ou o homem mandava ou o homem e a mulher mandava. Agora vai colocar as coisas no lugar. Amém? Uma liderança, amém, aleluia, que vai ser o homem e a mulher, né, em comunhão, um corpo só, liderando a família. Tá? Continuando. Deus pôs o homem como cabeça da esposa e líder do lar. William Dixon está correto quando diz que um lar sem cabeça é um convite, é um convite ao caos. Se não tiver liderança, vai virar um caos, vai virar uma bagunça. Vamos lá. O novo Código Civil brasileiro
parece não reconhecer a diferença de papéis. E parece não reconhece mesmo. Amém? Tá? Porque coloca os dois no mesmo nível de liderança. Tá? Reconhece a legitimidade de relações que a Bíblia chama de adultério. As relações homossexuais estão se tornando cada vez mais aceitáveis. A infidelidade conjugal atinge mais de 50% dos casais. O índice de divórcio aumenta assustadoramente, mesmo na terceira idade. A cultura pós-moderna está voltando às mesmas práticas reprováveis dos tempos primitivos. Amém? Quer dizer, aquela cultura que existia no judaísmo antigo, na cultura grega e na cultura judaica, ou na cultura romana, está se aplicando hoje na cultura moderna. Tá? E o cristianismo está no meio disso tudo. Amém? Tá? Então, Paulo agora vai nos ensinar a respeito da cultura cristã em relação à família. O que Deus pensa em relação à família? O que Cristo pensa em relação à família? É o que Paulo vai nos ensinar a partir, amém, do versículo 22. Tá? Ele vai colocar os pingos nos is. Os pingos nos is. Eu achei muito interessante, tá? Muito interessante porque a bagunça que era, amém, no tempo do apóstolo Paulo, que está ficando bem igual à bagunça que está acontecendo agora. Amém? O mundo está um verdadeiro caos quando se fala de moralidade, quando se fala, amém, de família. Tá? A família hoje, pelo menos aqui no Brasil, que a gente enxerga, amém, uma família com várias cabeças. Né? Várias cabeças. Quando fala uma família com várias cabeças, amém, é como um dragão, né? Cheio de 7 cabeças, 6 cabeças. Por quê? Porque a mulher, amém, ela às vezes tem filho com o homem, daqui a pouco ela tem filho com o outro, daqui a pouco ela tem filho com o outro, amém? E com quem ela está casado, amém, não pode educar nenhum dos 3 filhos. Por quê? Porque os 3 filhos têm pais diferentes, amém? Então, como é que vai ficar essa família, tá? Esse novo casamento que ela adquiriu, né? Amém, com esses 3 filhos vivendo na mesma casa. É um problema muito difícil. Amém? O homem acaba entrando em parafuso. Por quê? Porque ele foi colocado para administrar a família. Amém? Só que os agregados dessa família, tá entendendo? Eles não querem se sujeitar a esse homem que não é pai deles. Tá entendendo? Tá? Então, para esse homem formar essa família, fazer com que essa família ande em ordem, é muito difícil. Eu não digo que é impossível, mas é muito difícil. Amém? Porque essa mulher vai ter que ser submissa a ele. Amém? Tá? Ele vai ter que amar essa mulher. Tá entendendo? E esses filhos, amém, que deveriam obedecer a ele, tá? Não vai poder obedecer porque eles têm os seus próprios pais. Tá entendendo? Tá? Esse é o contexto de hoje que você vê. Amém? Se você não tem amigos que estão lidando com situações assim, eu vejo muito isso na igreja. Muito isso na igreja. Tá? E é um problema muito sério. Por quê? Porque a mulher, na carência dela, ela procura o marido e ela nem pensa, amém, quem vai se agregar ao casamento dela. Tá? E o marido já veio de um casamento com 2, 3 filhos. Tá? Assim como esse marido também não pensa no que ele vai agregar. Tá? Porque muitas vezes essa mulher também já vem com 2, 3 filhos. Tá? Se isso não for acertado antes, por quê? Porque é o seguinte, meu irmão, esse marido que vai casar com essa mulher, que agrega junto a esse casamento, essa nova família, 3 filhos que não pertencem a esse marido. Tá? Se não for trabalhado isso antes, vai ter muito problema dentro desse casamento. Tá? Vai ter muito problema. Porque esses filhos não vão querer submeter a esse marido. Amém? E ele vai querer reivindicar por direito a liderança deste lar. Amém? Tá? Mas como é que vai liderar? Como é que vai liderar uma família, amém, um casamento, onde
amém, tem a mulher, tem o marido e tem 3 filhos que não pertencem aos 2 ao mesmo tempo. Amém? Olha aí o problema. Eu estou dizendo que é impossível? Eu estou dizendo que não pode acontecer isso? Você não deve... Não, não estou falando nada disso. Amém? Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte. Se você quer viver bem, amém, já aprenda isso antes de ir para dentro da casa. Amém? Já aprenda isso. Você é separado? Você quer casar de novo? Você é separada? Você quer casar de novo? Amém? Você tem filhos para agregar a esse casamento? Então, meu querido, senta com os filhos antes. Amém? Faça entender que dentro daquela casa, amém, eles vão ter que se sujeitar a esse novo homem, amém, que a mulher escolheu para ser marido, tá? Porque essa mulher está formando uma nova família e esse homem está formando uma nova família e essa nova família tem uma liderança, amém, tá? É uma liderança e esses filhos, eles não podem simplesmente achar, amém, que ali eles vão fazer o que bem entende, tá? Porque não é assim que funciona, tá entendendo? Então eles vão ter que entrar nas diretrizes desse novo marido, amém, e dessa nova mulher, amém, que vai fazer parte dessa nova família, tá? Senão é muito difícil viver em paz, amém, ter paz dentro desse casamento, amém, tá? O que você acha, pastora? Eu acho que fica muito complicado. Por quê? O novo marido da mulher, ele vai ter regras em casa, ele vai querer, ele vai ter os hábitos dele, os costumes dele, e ele vai, diga assim, ele vai arcar com as despesas, ele vai arcar com tudo dentro de casa, não é isso? É. Só que tem muito enteada, que eles querem estar junto com a mamãe, no mesmo lar, entendeu? Na mesma casa, só que não querem se submeter ao novo marido da mulher, da mãe, entendeu? Mas eles querem ser sustentados por novo pai. O pai paga a despesa, o pai paga a água, a luz, aluguel, tudo bonitinho, só querem isso, mas eles não querem, entendeu, pastor? Se submeter às novas normas e regras do novo pai. Exatamente. Entendeu? Não quer, mas quer que o cara banque eles. É muito complicado. Eu acho muito, muito complicado. E tem muita mãe também, entendeu? Que quer ficar com o cara, mas também não quer também ensinar os filhos também a se submeter. Ó, aqui é assim. Ele não é teu pai, mas vocês vão ter que, entendeu? Obedecer às normas da casa. E tem muita mãe que não vai mesmo deixar, né, os filhos, entendeu? Sabe qual é o problema? Por causa de honra. O problema que eu vejo muitas vezes. Então, problema que eu vejo muitas vezes. Tá? Olha, eu sou pastor há 30 anos. 30 anos. 30 anos que eu vivo do altar e sou pastor ao mesmo tempo. Tá? Eu comecei a dirigir igreja em 94. Tá? Eu comecei a viver do altar em 93. Em 94, eu dirigi a minha primeira congregação, lá na Ponta da Praia, na Assembleia de Deus. Lá para cá, já dirigi algumas congregações, amém? Já trabalhei pastorialmente na igreja e assim por diante. Tá. Agora, na igreja que eu sou pastor hoje, eu já estou 21 anos. Nesses 21 anos que eu sou pastor diretamente, amém? Tá? Eu vi muito isso, tá certo? Que é um erro muito grande, tá? O erro de se achar autossuficiente na hora de tomar decisões desse nível, tá? Não se consulta pastor, amém? Já vem com o pote pronto, tá? É só para a gente abençoar. A gente tem a obrigação de abençoar o que eles querem, tá? E depois tá o rolo feito. Por quê? Porque não sentou com o pastor, para o pastor explicar, olha, você vai querer? É o seguinte, vocês estão formando uma nova família. Nessa nova família, amém? Tá? O que vocês vão fazer com os agregados?
tá? O que vocês vão fazer com esses filhos que ela tem e com esses filhos que ele tem? Eles vão para dentro dessa casa? Tá. Se eles forem para dentro dessa casa, eles estão cientes de que eles vão ter que se submeter aos dois? Amém? Vai ter que submeter ao marido? Vai ter regras. Tá? Regras que ninguém- Porque essa nova família, o pai é o cabeça e a mulher, amém, vai viver em submissão, mas unido com o cabelo, unido com o marido. Amém? Por quê? Porque eles têm a missão de conduzir a família, de levar a família, de fazer a família prosperar, progredir e avançar. Amém? Tá? Então, a família, se está formando uma nova família, qual é o papel dos agregados? É isso que pega. Submeter. Amém? É isso que pega. Porque a mulher já vive uma vida insubmissa no primeiro casamento. Tá? O marido, às vezes, não sabe nem o que é, não sabe nem o que é governar. Tá? Amém? E quando ele governa que nem um judeu. Amém? Cheio de autoritarismo. Tá certo? Aí o que acontece? Entre os dois, dentro do casamento, em que os filhos não sabem nem qual é o papel deles dentro desse novo casamento. E aí, meu irmão, vira uma bagunça, porque o filho não obedece o novo homem que está dentro daquela casa, O padrasto, amém? Que é o padrasto, mas quer viver as tá? costas do padrasto. Mas muitas das vezes quer viver às custas do O padrasto. padrasto é uma Tá mulher entendendo? submeter. Olha, amado, eu vou dizer uma coisa para vocês. Amém? Olha, eu aconselho sentar com o pastor antes de tomar uma decisão Consulte Deus dessa. também. Amém? Consultar a Deus e o pastor. também, porém, Amém? é verdade. Porque, olha, se algumas pessoas que se ajuntaram dentro da igreja, que eu sou pastor hoje, tivesse sentado comigo antes, Não tinha errado muito. não tinha tomado certas atitudes, não. Amém? Porque ali mesmo o negócio já ia acontecer. E quem está fora vê melhor do que quem está dentro. Tá? E a falta de submissão à palavra é muito grande. As pessoas querem andar segundo a sua cabeça, querem andar segundo o que pensam, elas não querem entrar dentro da palavra. Amém? Aí, casa do seu jeito, da sua maneira, amém? Começa a bagunça, começa a brigaiada, vem novo divórcio. Amém? E aí tá aí. Então nós estamos vendo aí 2, 3, 4, 5 divórcios dentro da igreja. Não estou falando nem fora, porque fora da igreja virou coisa normal. Tá? Amém? Olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Existem coisas que podem ser evitadas, mas tem que primeiro buscar o conhecimento, saber a verdade. Amém? Antes de tomar uma decisão. Concorda, pastora? Orar, Deus primeiro, isso aí. Eu conheci. É. Solteiro, caso com solteiro. Divorciado, caso com divorciado. Entendeu? Quem tem filho, caso com quem tem filho. Porque vai dar problema. Dá problema. Olha, eu tenho visto tanto problema, misericórdia. Mas tem que sentar para fazer entender. Qual é o teu papel? Porque o papel é esse, isso. O papel é esse e dos filhos. Qual é o também. papel do marido? Qual é o papel da esposa? E dos enteados Tá? também. Amém? Porque tem E dos agregados. Os agregados têm que saber Tá? qual é o Agregado tem que saber qual é a função deles ali. Se deixar, eles querem montar. Tá? Ah, você não é meu pai. Então, Ah, você não é minha mãe. mas quer viver no mesmo teto com ele. Mas toma um leitinho que o pai comprou, que o padrasto comprou. Vive Né? no teto que o padrasto tem, o que ele pagou. Quer usufruir. Quer usufruir do que o padrasto proporciona, mas não quer submeter. Amém? E aí vem o povo. É o negócio certo. Então você veja, querido, que dentro da igreja, se não houver uma regra, amém? Fica igual ao mundo. Tá? Fica igual ao mundo. Tá? E alguns já têm vivido dessa maneira. Já têm vivido dessa maneira. Dessa maneira. Tá? É um caos muito sério. Quantos enteados têm dado problema aí dentro da casa do padrasto e que até bate. Exatamente. Pessoal, eu vou ficar por aqui porque a hora já deu, né? Já deu a hora, olha. Passou rápido, né? Tá? Passou rápido. Então hoje nós vimos aqui todo o contexto de cultura, amém? Cultura familiar, nos tempos de Paulo, amém? Na cultura judaica, como é que era a cultura judaica em relação
ao casamento, a cultura grega em relação ao casamento, a cultura romana, tá? Nós também vimos aqui a última cultura, que é a cultura pós-moderna, que é os tempos que nós estamos vivendo hoje, tá? Que está essa verdadeira bagunça aí dos nossos dias. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma oração. Eu convido a pastora Renata para fazer essa oração e depois eu encerro aqui com todos vocês aí, tá bem? Pastora Renata. Faz uma oração para encerrar. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por este ensinamento, que nós possamos, Pai querido, ouvir mais a Tua palavra, Senhor, e obedecer mais a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus amado, os irmãos que estão aqui nesta live, derrama a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um. Abençoa, Deus amado, aqueles pais, Senhor, que são padrastos, Deus amado, que convive, Deus, com os seus enteados, Senhor, dentro da mesma casa, que o Senhor ajude, que o Senhor dê graça, e que as esposas também tenham paciência e tenham também sabedoria para lidar, Deus amado, com seus novos maridos e seus filhos também. E abençoa também, Senhor Jesus, a vida do pastor Valmir, a minha vida, da minha filha, guarda, nos esconde em Ti. Abençoa também, Senhor Jesus, o meu cunhado Vicente, Pai querido, guarda a vida dele, Senhor, fortaleça o Vicente, Pai. Ajuda o Teu filho, Senhor, põe as Tuas mãos. Abençoa também, Senhor Jesus, a Ana, o Adelso, fortaleça a vida da Ana e do Adelso. Guarda, Senhor Jesus, esse casal, essa família. Abençoa também, Senhor da glória, o Egilson, Senhor. Guarda a vida do Egilson, fortaleça o Egilson a cada dia, Pai querido, dando graças a Ramos, a Irene. Abençoa também o Ramos, abençoa a Irene. Guarda esse casal, Senhor, fortaleça esse casal. Abençoa também, Senhor Jesus, a irmã Fátima Ângela. Guarda, Senhor Jesus, a sua família, o seu lar, o Sérgio também. Guarda a vida do Sérgio. Prepara tudo para o Sérgio, Senhor. Prepara a sua nova moradia. Prepara também ali, Deus querido, tudo que envolve a vida do Sérgio. Tu sabes, Senhor, o desejo do coração do Sérgio, que o Senhor venha cumprir, Pai, segundo a tua vontade. Abençoa também, o que mais? Abençoa também a Magali, Senhor, a sua família, esconde em Ti. Presbítero Rogério. Abençoa também o presbítero Rogério, abençoa a Edileuza, guarda as suas vidas. Abençoa também o Samamed também, Senhor Marcelo Samamed, que também estava aqui. Guarda a vida dele, da sua família também. Continua fortalecendo o Teu povo. Continua guardando a Tua igreja. O Juninho também abençoa, guarda o Juninho, Senhor. Põe as Tuas mãos, Senhor Jesus. Nos dê uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. Queremos Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Oh, amados, eu não estou aqui dizendo que é proibido. Não somos contra. Proibido casar de novo, ter o segundo casamento. Nada disso. Amém? Eu só estou chamando a atenção para um problema que a gente vê muito dentro da igreja. Tá? Cada um casa com quem quiser, cada um vive com quem quiser. Tá? Amém? Mas apenas estou chamando a atenção para algo que a gente percebe que está acontecendo no nosso meio. Né? Então é muito importante a gente saber o papel do marido, saber o papel da esposa, saber o papel dos filhos. Amém? Tá? E no caso daquele casamento, da nova família, tá? Daqueles que já foram divorciados e estão casando de novo, amém? Encontrar o lugar dos agregados, amém? Que são os filhos ou da esposa ou os filhos do esposo, amém? O casal tem que descobrir o papel deles, porque eles têm um papel a se cumprir dentro desse novo lar, amém? Tá? Pode ser o papel do filho de um, amém? Mas não é o papel de filho para outro, porque o outro não é o pai ou o outro não é a mãe, amém? Então, precisa haver esse acerto antes do casamento, precisa haver esse acerto para que as coisas possam funcionar, amém? Semana que vem a gente vai falar sobre o papel da esposa, amém? O papel da esposa.
Tan, 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 tan. Qual é o papel da esposa? Amém? Aleluia. Vambora, pessoal. Amanhã, quinta-feira, estou aqui em Santos, a partir das 20 horas. Não falte, hein? Pessoalzinho de Santos, estamos junto aqui, hein? Escola de Discípulos Presencial. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até segunda-feira, 10 horas da noite, na live de oração.